nesta hora para mais uma transmissão, pregação da mensagem da hora, na pregação da hora final, pois se aproxima o momento final, né? Bem, eu venho agora de trás para frente, né? De Hebreus, Filemon, Tito, mas quando chegou em 1 e 2 Timóteo, eu resolvi fazer 1 Timóteo primeiro. Acho que será o mesmo caso de Tessalonicenses 1 e 2, né? E agora, aqui diante de 2 Timóteo, né? Da carta de Paulo a 2 Timóteo. O que veremos na carta de 2 Timóteo? Veremos a despedida do Achalia, né? Apóstolo Shaul Paulo. Então, é como se ele, Paulo, se espremesse, né, a si mesmo e desse tudo que ele foi, tudo que ele é, tudo que ele era, né, a Timóteo, né, seu filho, né, a quem ele gerou na Bet Sorá. Eu não falo evangelho porque evangelho é grego. Bet Sorá, boas novas no hebraico. Eu não estou aqui para traduzir tudo do latim, do grego para o hebraico. Não há necessidade, né? Algumas palavras, né? Claro que nomes, aí há necessidade, porque nomes de pessoas, cidades não se modifica, não se pode transliterar, né? Então, questão de nomes é caso sério, porque o nome que salva tem que ter Yod-He, Vav-He, né? E o Ierro, Yehová, Yehoshua, Yehová o pai, Yehoshua o filho, nesse nome tem o tetragrama, né? O nome de Jesus é romano, latim. Não tem uma palavra do tetragrama. O tetragrama Yod-He, Vav-He, traduzido é YHWH, né? Você não encontra uma palavra dessas no nome romano, no latim, o nome de Jesus, né? Porém, vamos para dentro de 2 Timóteo, né? Eu disse que quando chegássemos em 2 Timóteo, veremos que o principal aqui é uma vida correta. É viver uma vida correta. Não é uma vida cristã. Porque o cristianismo é pagão, né? Desde o Concílio de Nicéia, no ano 325, o cristianismo casou com Constantino, o grande lá, o imperador, lá em Constantinopla, hoje Istambul, Turquia. E aquele casamento, o cristianismo ganhou terras, catedrais, o poder do Estado, a proteção do Império Romano, mas a Igreja Mãe Católica morreu, né? É morta, né? E todas as reformas protestantes, o surgimento dos evangélicos, a restauração dos dons, os pentecostais, por último os deuteropentecostais, Deus é amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, e essas 100 mil igrejas neopentecostais, universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Povos, tudo isso aí está morto, né? Porque são frutos de adultério. Simplesmente são frutos de adultério. Lê Apocalipse 17, diz que a igreja romana, está escrito na testa dela lá, mistério, Grande Babilônia, mãe das meretrizes, rameiras, prostitutas, né? Então, são relações sexuais
espirituais que as pessoas cometem ao ir na igreja romana, ao ir nas filas da igreja romana, seja protestante, evangélica ou pentecostais. Né? Na era de Tiatira, a quarta era foi dita ali: eu vou ferir de morte seus filhos, e todos que se deitam na cama com Jezabel virá grande tribulação. Né? Jezabel é a mãe, só que Jezabel, na Bíblia, a rainha Jezabel, mulher do rei Acabe, teve uma filha pior do que a mãe, Atália. Né? É por isso que aqui no Brasil, quando há um escândalo, igual agora do Banco Master, corrupção, e os deputados fazem CPI, já se encontra ali igrejas, pastores, né? Representantes de igreja, porque a igreja é um poderio muito grande. Já são donas de banco. Né? E a Beth Sorá? Bem, por enquanto eu estou a pregar a Beth Sorá. Já preguei as 14 cartas de Paulo uma vez. Trouxe 200 mandamentos. Depois estudei minuciosamente e preguei uma segunda vez as 14 cartas de Paulo. Trouxe quase 600 mandamentos. De lá para cá, já passou dos 700. E agora estou a fazer uma revisão de trás para frente, né? Agora começando de Hebreus com a intenção de ir até Romanos, né? Tudo para mim ver se eu consigo enxergar se faltou algum ponto. Se eu deixei escapulir, passar, omitir algum ponto, né? Eu acho que não. Eu acho que não deixei passar nenhum ponto. Mas se eu estou aqui para pregar a Beth Sorá, as 14 cartas, boas novas do Achali, apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, então eu devo revisar, né? E é o que eu estou a fazer. Então, guarde isso, né? Veremos aqui na carta de 2 Timóteo que o mais importante de tudo não é ser rico, não é ter dinheiro, patrimônio, propriedade, não é ter fama, ter um grande nome, mas é viver corretamente. Né? No fim, os que serão salvos receberão o prêmio, né? A coroa da vitória, né? A coroa da justiça, a coroa da vida, foram aquelas que conseguiram viver corretamente aqui na terra. Né? Então vamos lá. Né? Paulo diz aqui em 2 Timóteo, agora no capítulo 1, versículo 4, quero muito ver você, Timóteo, outra vez, para eu ficar cheio de alegria. Você sabe o que é saudade, né? Você deixar de ver uma pessoa amada, querida por anos e anos. Se é amado e querido, né? Um parente, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, chega a dar dor, né? Parece que dá dor nos ossos, né? E saudade tem que matar ela. A maneira de matar ela é o reencontro, né? E Paulo está dizendo que quer ver Timóteo outra vez. Ele diz que só de encontrar com Timóteo eu vou ficar cheio de alegria. Então havia uma infinidade. Aqui na carta de 2 Timóteo, que também é a despedida, né? É o fim da linha, o fim da estrada do apóstolo Paulo, veremos que Paulo encerrou a carreira diferente dos líderes hoje, porque os líderes hoje pregam 50 anos, 60 anos, alguns são jubilados, né? Aposentam. Mas antes de morrer vem toda a pedofilia, abusos sexuais, adultérios, roubos, corrupção. Né? Já no caso do apóstolo Paulo, nada disso veio, porque ele vai terminar seus dias da cadeia, ou seja, acorrentado, para a decapitação. Né? Seu pescoço cortado, o corpo indo para um lado, a cabeça indo para outro lado, né? Separada do corpo, caindo no chão, quicando ali no chão, fora dos muros de Roma, né? Da cidade de Roma. Né? Então, Paulo é um líder que termina a carreira diferente desses líderes pastores de hoje, né?
cheio de pecados ocultos, escondidos debaixo do pano, né? A vida deles. Eu estava vendo ontem o documentário do Jim Jones, né? A vida sexual do Jim Jones. Era horrível, né? Mas ele tinha bons advogados, e ele tinha muito dinheiro, e ele podia comprar a justiça. Podia comprar juiz. Inclusive, Jim Jones morou aqui em Belo Horizonte, né? Aprontou que só aqui em Belo Horizonte. Eu vendo o documentário, não vi tudo, mas vi ali até aquela parte onde ele já tinha 2.000 pessoas mais, e ele deu ordem para os fiéis venderem, né, as suas propriedades, carro, casa, e dar para ele. Então ele viajava os Estados Unidos todo, Califórnia, Nova York, né? Onde ele ganhava gente, ele trazia nos ônibus lá para Indianápolis, né? Indianápolis, Indiana, né? Para depois ele levar aqui para a Guiana, né? Johnstone, né? Onde ele colocou veneno lá na ceia dele lá e matou quase 1.000 pessoas. Depois ele se suicidou. Então, quando um líder, né? Eu tô vendo o Cacu chegou nessa fase aí, mandando os fiéis alugar casa, vender o que tem e torrar na obra do cacuísmo, né? O Cacu é um falso profeta. Isso aí é um sinal de Jim Jones. Mas lá em Atos 2, Atos dos Apóstolos 3, 4, os irmãos não venderam os terrenos, as fazendas, as propriedades, mas ali não foi nenhum líder que pediu, era um movimento diferente, não houve exigência, né? Tanto que Ananias e Safira morreram, né, o casal, porque eles não estavam de corpo, alma e espírito, alma e corpo naquele movimento. E não foram os 12 apóstolos que mandaram vender, né? Retendo a propriedade, o Ananias e Safira não era tua, vendida também não era tua. Por que essa hipocrisia, né? Porque eles deram um pouco de oferta e reteram um valor, né? Enquanto que o movimento ali não era os 12 apóstolos, estavam pedindo para fazer aquilo, mas quem entrava no movimento estava vendendo tudo, né? Não estava retendo nada, né? Agora presta atenção que quando um falso profeta está chegando na fase final dele, ele vai obrigar os fiéis a venderem propriedades, patrimônio, né? E vai tentar fazer uma comunidade, comprar um espaço, uma fazenda, levar todo mundo por ali, né? Para mim não funciona esse negócio de comunidade, né? Mesmo lá em Atos 2, 3, 4, 5, 3.000 irmãos, chegaram a 5.000 irmãos e irmãs, mas não vivia tudo junto assim, misturado, né? Igual Jim Jones fez e outros fazem, porque haja pecado, somente pecado na área sexual, né? Adultério, prostituição, abuso, violação, perda de virgindade, né? E sem falar da sodomia, homem com homem, mulher com mulher. Se for viver junto, haja pecado, porque lá no Jardim do Éden, que era um lugar santo, e o Éden desapareceu da terra. Eva ainda fez adultério com Isha, né? Rava, a mulher fez adultério com um animal, dentro de um lugar sagrado. Imagina essas igrejas de hoje, essas comunidades hoje cheias de pecado, podres de pecado. Se lá no Éden ocorreu relação sexual, adultério, infidelidade conjugal, e essas igrejas que não passa de homem dirigindo homens, né? Nico, conquistadores, dirigindo os laicos, a membresia, né? Então, acredito que cada um deve viver sua vida pacífica, calma, tranquila, cuidar dos seus negócios, trabalhar, conseguir o seu pão, não se envolver com pecados alheios, nem, no meu caso, se isso aqui virasse uma comunidade, essa pregação, não se envolver nem com pecado de irmãos e irmãs, que cada um que peca responderá por si mesmo, prestará conta dos seus próprios pecados por si mesmo, né? E também estamos no fim. Quem vai no arrebatamento está pronto, já está preparado, não está se preparando, já pagou as contas, não deve nada a ninguém, já devolveu o que pegou emprestado, se sumiu, já restituiu, né? Reembolsou, né? Está com a vida em ordem, não tem nada acusando a consciência não está doendo.
Agora os que não estão preparados estão aí pedindo aí, espera mais 10 anos, ó Deus. Dá um tempo, não brinca não, gente. Nós estamos na reta final, né? Então vimos Timóteo 1,4. Eu quero te ver outra vez. Talvez, no caso aqui, a última vez, né? E eu vou ficar cheio de alegria. Timóteo 1,7. Pois o Espírito, o Ruach Kodesh, o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Paulo diz que o Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que o Criador nos deu, o que ele opera em nós? É poder, amor, e nos torna ser pessoas prudentes, né? É o azeite na lamparina, na lâmpada da Virgem sábia, né? O Ruach, o Espírito de Deus, ele vem para isso, né? Timóteo 1,6, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor de nosso Adon, né? Eu já disse que no grego o Senhor é Kyrios, no inglês é Lord, no hebraico é Adon. Então não se estranhe de eu não falar Senhor aqui, nosso Senhor, né? Senhor, e você vê eu falar Adon, eu estou usando uma linguagem hebraica, né? Para Senhor, quer dizer Adon. Adonai quer dizer Senhor meu, né? Então o testemunho é o quê? É os frutos. Ele vai dizer em um lugar, nós somos cartas vivas, epístolas vivas, né? O meu vizinho de frente lê minha vida, o vizinho de lado lê minha vida, o vizinho do fundo, o vizinho do outro lado lê minha vida, né? Minha vida é um livro aberto, né? Nem adianta eu fechar a porta da minha casa e não sair, né? Aqui onde eu moro, eu estou morando aqui já há alguns anos, então eu já dei testemunho aqui. Se eu compro e pago, se eu dou falso testemunho, se eu me meto em problemas alheios, né? Já dei meu testemunho aqui, já é uma carta aberta, né? Morando aqui já há alguns anos, todo mundo já me conhece, né? Então a árvore vai dar fruto, ou a fonte da água vai produzir água, ou amargo ou doce, ou fruto podre ou fruto bom, né? Mas somos epístola, cartas abertas, onde todos os homens vê a nossa vida, lê, né? Porque a vida está aberta, e vai poder dar testemunho, né? Então a maior pregação é o testemunho, não é o gogó, não é falar bonito, né? Não é errar nas palavras, não é ter boa dicção, eloquência, ou na teologia, aí, no seminário, na faculdade, ter uma boa homilética, nada disso. É a vida, é suas ações, suas palavras, seus atos, seus hábitos. É o que você faz com você mesmo, com filhos, filha, com esposa, com os vizinhos, parentes. É a forma com que você trata seu pai, sua mãe, né? E assim por diante, né? Se for no trabalho, os colegas de trabalho, o patrão, a patroa, né? Então, Paulo diz aqui, não se envergonhe de dar o seu testemunho. No caso aqui, Timóteo era um colaborador, um obreiro, né? Estava responsável por uma obra, né? Nós vimos na primeira carta que Paulo pediu para ele ficar em Éfeso por causa das heresias, né? Que tinha surgido lá em Éfeso. E aqui ele pede para Timóteo não ter vergonha de dar o seu testemunho, mostrar a sua vida correta, né? Sua vida boa, a sua maneira boa de viver, porque é um testemunho para o nosso Adon, né? Adonai, né? Também Paulo diz aqui, não se envergonhe de mim, Timóteo, porque estou na cadeia por ser servo dele. Servo de quem? Adon e Yehoshua Mashiach, o Salvador. Então Paulo estava na cadeia. Todos nós sabemos que normalmente na cadeia estão os criminosos, os sentenciados, né? Os que fazem feminicídio, roubo,
furto, sequestro, crimes. Porém, aqui em Roma estava um cidadão do reino celestial na cadeia, Shaul, Paulo. E qual era o seu crime? O crime dele era pregar a verdade. Qual era o seu crime? Pregar, trazer lá de Israel, né, ou do caminho de Damasco, na Síria, a visão celestial do encontro lá, né, onde Yahushua Mashiach cruzou o caminho dele. Ele ficou cego, né? Ele estava perseguindo os talmudinhos, os discípulos de Jerusalém, né? Porque, Shaul, porque tu me persegues? E eu ouvi, ó rei Agripa, Atos 26, 14, uma voz em língua hebraica no caminho de Damasco, indo para a Síria. E eu perguntei, quem és tu, Adonai? E a voz respondeu, sou Yahushua, a quem você persegue, né? Dali ele vai para o deserto lá da Arábia, né? Fica 3 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto. Paulo ficou 3 anos, se preparou, depois veio escrevendo a carta aos Hebreus e fazendo viagens missionárias, e pregava em sinagoga todo dia de sábado e convencia que quem converte não é o homem, é o Criador, né? O Ura HaKodesh, né? É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Mas quem convence é o pregador, né? Conversão quem faz é o Criador. E é Jeová, né? E seu filho Yahushua Mashiach. Resultado, abalou o mundo, foi chamado de perturbador da terra, né? Trouxe uma nova aliança, uma Brit Hadashah, uma mensagem, uma pregação, uma Betsorá, uma boas novas maior do que a Torá do profeta Moisés, né? E os judeus então capturaram ele lá em Jerusalém, lá no livro de Atos. Mesmo ele tendo rapado a cabeça, né? Mesmo ele não tendo pecado, não tendo profanado o templo, estava tudo em ordem, tudo correto, mas os judeus queriam derramar o sangue dele. O tribuno lá socorreu, acudiu, mas ele teve que ir para César, apelou para César, porque muitos judeus estavam jejuando, não estavam bebendo água, né? Fariseus, saduceus, religiosos, não estavam comendo comida, fazendo jejum, até matar a Shaul, a Paulo, né? Apelando para César. Sua vida ainda foi preservada, mas na prisão, né? Estou na cadeia, Timóteo, não tenha vergonha de mim, eu não fiz nenhum crime, só preguei a verdade. Martin Luther King, que morreu assassinado aqui na luta pelos direitos iguais de negros e brancos, não? Ele diz, quer arrumar inimigo? Luther King disse, quer arrumar inimigo? Fale a verdade, pronto. Você já vai perder seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, sua mulher, seus filhos, suas filhas, seus amigos de infância, seus parentes. Pronto, fala a verdade. E a verdade hoje não é o que prega o judaísmo, a Torá, 613 mandamentos, Magemorá, Zora, Talmud, 63 livros, Kabbalah. Não é o que está no Alcorão de Muhammad, né, para o Islã. E nem o que prega as igrejas, porque as igrejas têm estatuto, dogma, regulamento. Em 95 eu recusei ser consagrado a presbítero na Assembleia de Deus Fama aqui, porque antes do dia da consagração mandaram ir na secretaria pegar o estatuto da Assembleia de Deus e disseram que era para ensinar o que o estatuto mandava ensinar. Você me entende? Eu saí da Assembleia de Deus, eu não quero jamais ficar prisioneiro de RI, regulamento interno, estatuto, regra, norma, credo, dogma, filosofia, teologia. Paulo diz aqui que ele era um prisioneiro do Mashiach, né? Mesmo em prisão, sem ter crime nenhum, sua consciência não doía, né? Podia dormir em paz, como Kefa. Estava dormindo na prisão, ia ser morto no outro dia, né? O rei Herodes ia matar Kefa. Já tinha decapitado Iacove, o apóstolo Tiago, né? Iacove. Agora, por que Kefa estava dormindo e o anjo, o Malach,
mensageiro acordou e tirou ele da prisão, porque nada na consciência de Kefa doía. Eu vejo pessoas que pegam prisão perpétua nos Estados Unidos, 50 anos de cadeia aqui no Brasil, né? Porque todo dia ele lembra que ele matou alguém, derramou sangue, né? E Shaul, e Paulo, e Kefa e Pedro dormiam na prisão, tranquilo, aquele sono bom, que um sono de 8 horas libera hormônio, né? Se não dormir bem, vira veneno, né? A insônia, né? Vira veneno. A pessoa parece que acorda no outro dia, parece que esteve bêbado, de ressaca. Então, na prisão, o espírito de Paulo, a alma de Paulo, estava tudo bem. O corpo, na prisão, vamos ver aqui que o médico Lucas estava cuidando da saúde dele, né? Não se envergonhe de mim, Timóteo, porque eu estou na cadeia, né? Mas eu sou um servo dele, de Yehoshua Mashiach. O próprio Adão Yehoshua Mashiach foi preso. Os judaizantes, o judaísmo, os fariseus, a guarda do templo prendeu Yehoshua lá. Bateram nele, né? O mestre, né? O Salvador, o Filho do Criador, também foi preso. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo, por amor, não é o evangelho é grego, é a Betsorá, as boas novas, né? Por amor às boas novas. Aí eu vou seguindo. 1 Timóteo 1,11, Deus me escolheu como Achali, apóstolo, mestre, pregador, né, para anunciar a Betsorá, boas novas, e é a única boas novas, Gálatas 1,8. Se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar Betsorá, boas novas, mensagem diferente do que já foi pregada, Paulo diz em Gálatas 1:8 e 9, considere anátema, maldito, maldição. Quem pregar diferente, prometer que haverá salvação diferente do que Achali, apóstolo Shaul, Paulo pregou. Deus me escolheu. Foi dado a Paulo a única boas novas. Mas hoje cada igreja tem um estatuto, um RI, um regulamento. E se você está numa igreja, você é discípulo da Assembleia de Deus. As próprias pessoas dizem, você pergunta, o que você é? Sou batista, sou presbiteriano, sou universal, IURD, sou IPDA, Deus e Amor, sou do Tabernáculo da Fé. A própria linguagem, sou católico, nasci católico, vou morrer católico, nasci na Assembleia de Deus, vou morrer na Assembleia de Deus, nasci no Tabernáculo da Fé, vou morrer no Tabernáculo da Fé. Eles se entregam, as pessoas se entregam. Não tem nada de Betsorá, boas novas de Paulo, dentro das igrejas. É regulamento interno mesmo. É estatuto mesmo, é RI, né? É igreja de homens, né? É portas para o inferno, para o abismo, lugar de tormento, né? Mas sei em quem eu tenho crido. Eu estou preso na cadeia, Timóteo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Isso aqui é uma linguagem de Jó, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ainda que os vermes comam a minha pele, meu corpo, meu Redentor vive, e eu vê-lo-ei um dia com os meus próprios olhos, né? Aqui Paulo está usando a linguagem de Jó, né? O livro de Jó, né? Iov, né? E ele é poderoso para guardar, para me guardar, né? Até aquele dia em que ele me confiou. Então Paulo tinha certeza que ele tinha a ajuda, o favor, a graça de Adão Yehoshua Mashiach, né? Que o chamou, né? Não foi uma fantasia, uma miragem, uma ilusão ótica no caminho de Damasco, porque ele ficou cego 3 dias, né? Aquilo não era normal, era realmente uma visão celestial, né? Era realmente uma visão celestial. Ele me ajudou em Éfeso. Aqui ele vai falar de um irmão, né? Todos os irmãos. Escuta isso aqui.
Veja como que Paulo vivia. Veja os acontecimentos na vida dele. Ele está relembrando, ele está se despedindo, não? Sabe que vai morrer. Aí ele está dizendo aqui, 1 Timóteo 1,15: todos os irmãos da província da Ásia me abandonaram. Fígelo e Hemógenes, esses dois irmãos, Fígelo e Hemógenes, me abandonaram. Mas ele diz aqui, todos os irmãos da província da Ásia me abandonaram. Que coisa, não? Que Adão seja bondoso com Onesíforo. Aí ele vai mencionar um irmão. Todo mundo abandonou ele e ele lembra desse irmão, Onesíforo. Esse ficou comigo. Esteve comigo em Éfeso, e quando eu fui para Roma, né? Mesmo em prisão, ele logo que chegou lá em Roma, ficou me caçando, me procurando, tentando encontrar comigo, né? E ele encontrou com Paulo, Shaul, na prisão, né? E Paulo diz que a presença de Onesíforo me trouxe muito ânimo, né? E Onesíforo não teve vergonha de eu estar na cadeia, né? Então, quando os irmãos viram Paulo na cadeia, os irmãos da província da Ásia, Fígelo e Hemógenes, os principais, não sei, talvez eram pregadores, obreiros, né? E vamos ver aqui que até Demas, ao ver Paulo na cadeia, né, apaixonou-se pelo mundo, amou o mundo e abandonou Paulo, né? Demas foi para Éfeso, né? Me abandonou. Mas teve esse irmão aqui, né, um Onesíforo, que foi a Roma procurar Paulo na cadeia, no presídio, na cela, nas correntes. Então ele tinha amor por Paulo. Já os irmãos da província da Ásia, o Fígelo e o Hemógenes, talvez eram os cabeças lá, os líderes, né? Junto com os irmãos da província da Ásia, Paulo diz, todos me abandonaram. O que se passou na cabeça desses irmãos da Ásia? Que foram ganhos, alcançados por Paulo em viagens missionárias. Será que quando eles viram Paulo ser preso, eles acharam que Paulo era um criminoso? Ou, como diz o William Branham, né? Na fase final, fase presente do ministério de Paulo, já não estava mais acontecendo curas e milagres, porque vamos ver aqui que ele deixa um obreiro doente numa cidade, em Mileto, né? Não sei se é Trofina, agora eu vou chegar nesse versículo. William Branham disse que na fase final eles já não estavam vendo tanto o poder de Deus na vida de Paulo, acharam que Paulo foi abandonado por Adão, fracassou. Aonde estava o poder de Deus em Paulo? Ele ressuscitava os mortos, fazia o coxo, o paralítico andar. Havia terremoto na prisão, na cadeia, abria as grades das prisões lá em Filipos, lá em Atos 16, quando ele foi preso. Cadê o terremoto para livrar ele da prisão de Roma? Porque Paulo tinha muita história de milagres, né, extraordinários. Mas aqui ele estava confinado, preso em cadeia, em corrente, e já estava chegando a hora de morrer. O que se passou na cabeça desses irmãos? Pelo menos um irmão viajou a Roma para encontrar Paulo na cadeia. Onesíforo. Eu posso dizer que agora eu estou a trazer de volta a Betsorá as boas novas de Paulo. Há 3 anos e meio eu não tenho um irmão convertido, eu não tenho um Onesíforo. Eu também não estou preso, por enquanto, né? Eu não estou preso em cadeia nenhuma, mas eu estou trazendo a pregação dos 7 trovões, como eu preguei aqui, Apocalipse 10:3, um grito forte, o rugido do leão. O leão é o primeiro dos 4 animais de Apocalipse 6, o leão, o touro, o homem e a águia, né? E o leão combateu o cavalo branco. O montador lá era o Papa, né? Com coroa, um arco sem flecha, né? Ali começou o cristianismo, né? A religião romana, né? E Paulo era o leão, o rugido do leão, um grito forte, à meia-noite, o rugido do leão, a Betsorá, as boas novas de Paulo voltando, e então 7 trovões
ecoa, né? Rimbombam suas vozes, né? Claro que isso aí é a voz de Deus, né? 7 trovões é a voz de Deus, porque a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 6, e vi abrir o primeiro selo, e vi o primeiro animal no formato de um leão, e então ouvi uma voz como de um trovão, né? O selo era aberto, então havia um trovão. Agora é a abertura do quarto selo, né? Que o Mambrano disse que não era para a geração dele. Também o quarto selo e o sétimo selo é a abertura do sétimo selo, ou seja, o restante da revelação que o William Branham disse que viria na abertura do sétimo selo, ou seja, os 7 trovões, aquilo que ainda precisava ser pregado, está sendo pregado, anunciado aqui, antes do arrebatamento. E eu não tenho um onesiforo. Minha pregação não fez uma conversão. Eu não consegui convencer ninguém. Pregando que a mulher tem que usar véu, pregando que o homem tem que usar túnica, né, vestido, né? A orla do meu vestido aqui. Pregando que não tem que pagar mais dízimo, que isso é só para levita. Pregando que devemos praticar o ósculo santo, beijo santo na saudação, homem com homem, mulher com mulher. Pregando 700 mandamentos de Paulo, pregando que o matrimônio, o santo matrimônio é uma mulher virgem casando com um homem virgem. Quem não cumpre esses requisitos tem que descasar, ou então irá para o lugar de tormento, o abismo, como adúltero e fornicário. Eu não convenci ninguém. Paulo convenceu e houve muitas conversões, mas vemos aqui em Timóteo que no final da vida de Paulo eram poucos irmãos que manteram-se firmes, né? Onesiforo, né? Me procurou em Roma, na prisão, não teve vergonha de me visitar lá no meio dos criminosos, dos bandidos, dos assassinos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Você, meu filho, Timóteo, seja forte, por meio da graça que há em Machia e Yehoshua. Agora vamos ver uma coisa aqui. Paulo, o tempo todo aqui, ele vai falar Machia e Yehoshua muitas vezes aqui na segunda carta a Timóteo. Ele nunca falou Cristo Jesus. A letra J não existia. Lá no ano 54, no ano 58, lá no ano 60, lá no ano... Paulo provavelmente morreu no ano 67. Sob Nero, a autoridade, o rei, o imperador era Nero, porque Nero morre no ano 68. Depois Vespasiano assume, vira César, né? Aí o filho de Vespasiano, no ano 70, o Tito, destrói o templo e destrói a cidade de Jerusalém, né? Então a letra J não existia. A letra J, o pai dela é Jean Jorge Tricino, que o Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515, e em 1524 ele modificou a fonética da letra I para o J. É a última letra a entrar no alfabeto português, né? O J. Começou pelo alemão, né? Derivado do latim, até o alemão. O português derivado do latim, o inglês, o francês, o espanhol e até o alemão, né? Então Paulo vai dizer que Machia e Yehoshua, porque nome não pode modificar e transliterar. Quem salva é Machia, não é Cristo. Cristo é grego. Da Grécia veio Alexandre o Grande. Militar, general militar, né? Não vem ungido, Salvador, entre os gregos. Salvador vem de Israel. Ele é chamado pelos judeus, os Ihudim, de Machia. Seu nome é Yehoshua. O Talmud, que tem 63 livros, a Torá oral dos judeus, a tradição, fizeram igual os gregos. No Velho Testamento, em hebraico, é Yehoshua, o 6º livro, não é Josué, é Yehoshua. Na Septuaginta, do hebraico para o grego, tirou 2 letras, ficou Yeshua. Por isso que as igrejas estão falando Yeshua. Eu não prego Yeshua, porque não tem as 4 letras do tetragrama, Yod-He, Vav-He, não vai salvar Yeshua. E o Talmud tirou mais 2 letras e ficou Yeshu. Fala mal que só. Só que eles falam Yeshu, né? Porque é o judeu, os rabinos, o judaísmo sabe que o que é Yod-He, Vav-He. Por isso que os gregos tiram 2 letras e os judeus tiram o demais. Depois os gregos
translitera Yehoshua, Yod-He-Vav-He, para Jesus Cristo. Aí Jerônimo, no ano 382, sob ordem do Papa Damaso, traduzindo a Bíblia do grego para o latim, tira a letra O e fica Jesus. Aí o pai da letra J, Jean J. Tricino, pega a letra I e modifica para J, aí vem Jesus. Mas eu estou pregando certo. Talvez, eu não sei, o que falta para mim convencer pessoas. Porque converter, eu não dou conta nem de converter a mim mesmo. Eu não vou converter ninguém. Nem a mim mesmo. Porém, minha pregação deve convencer uma pessoa, 2 pessoas, pelo menos 5, né? 5 virgens, né? Ou 10, né? As 10 virgens, umas 10 pessoas. 5 prudentes e 5 insensatas, né? Você, meu filho, Timóteo, seja forte por meio da graça que há em Mashiach e Yehoshua. Não é Cristo Jesus, não. Não existia a letra J lá no ano 54. Ela é do ano 1524, né? Entrego os ensinamentos que você me viu dar. Tá vendo que não precisa de escola pastoral, seminário, teologia, filosofia? O treinamento de Timóteo para se tornar um pregador, fazer a obra de um evangelista, um pregador das boas novas, da Bet Sorá, Paulo diz que o treinamento dele, estou entregando a você, porque eu vou morrer, Timóteo. Cheguei no final da estrada, né? Eu estou entregando a você os ensinamentos que você me viu dar. Entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros tudo o que você me viu ensinar, as doutrinas, as regras, né? A Bet Sorá, as boas novas, você aprendeu comigo. Vamos ver aqui que Timóteo estava com Paulo nas viagens. Não diz a Bíblia lá no livro de Atos que Paulo se considerou Timóteo porque a mãe dele era judia, Iudim, o pai dele era grego, e ele vai viajar com Paulo lá em Listra, Icônio, acho que em Éfeso. Ele viu tudo, toda a pregação, todo o sofrimento, as prisões, apedrejamento, Paulo sendo caçado para ser morto. Ele não viu só a pregação. O treinamento de Timóteo foi presencial. Era prática, era vendo mesmo as experiências. Como Timóteo 2,3, como fiel soldado de Mashiach Yehoshua, você, Timóteo, é um fiel soldado de Mashiach Yehoshua. Interessante, ele em vez de colocar Yehoshua, Mashiach, ele vai colocar muitas vezes Mashiach Yehoshua. Porque Paulo está tentando aqui, está fazendo o que aqui? Está mostrando ao mundo, aos gregos, aos europeus, que o Salvador vem de Israel, quando ele diz Mashiach e Yehoshua. Você prega, por exemplo, Cristo Jesus. Você está dizendo que o Salvador primeiro veio dos gregos, Cristo é grego, e depois vem de Roma, né? Porém, Paulo, quando prega aqui Mashiach e Yehoshua, tanto Mashiach como Yehoshua é da tribo de Judá, de Israel. Entenda, pregador da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, da Católica, da Presbiteriana, da Sara Nossa Terra, da Internacional, quando você prega Cristo Jesus, mesmo que você diga que não é, mas na prática é. Cristo é grego e Jesus romano. Você está apontando para a Grécia na Europa e para Roma na Europa. Porém, quando Paulo escreve aqui, você, Timóteo, é um fiel soldado de Mashiach Yehoshua, ele só está apontando para um país, Israel. Que o Mashiach vem de Israel. E Yehoshua e eu tenho Yod-He-Vav-He. Não, mas eu estou pregando o Salvador de Israel quando eu falo Cristo Jesus. Está nada, gente. Você está trabalhando para a igreja romana, a grande prostituta, a grande rameira. No fim você vai ver que sua alma vai ao inferno, ao Sheol, à hiena de fogo, ao lago de fogo, no trono branco. Você nunca trabalhou para o verdadeiro Criador Yehová, o Deus de Israel, não? Como fiel soldado de Mashiach Yehoshua, por isso que ele está escrevendo Mashiach Yehoshua. Ele está apontando, como diz Yehoaná, o quarto evangelho, você fala João, mas é Yehoaná 4,22, diz que a salvação vem dos judeus, a salvação vem dos hebreus, dos helênicos, dos irudinhos. Por isso que ele está escrevendo, ele vai escrever muitas vezes aqui,
Você, Timóteo, olha, você é um fiel soldado de Mashiach Yoshua, tudo de Israel. Tome parte do meu sofrimento. É privilégio, né? Sofrer, Mashiach não diz? Sois bem-aventurados, felizes, quando por minha causa fores caluniados, mentirem contra vós, fizerem mal contra vós, alegrai-vos, porque grande é vossa recompensa no céu. Tome parte do meu sofrimento. Você vai ver que a vida de Paulo, de Shaul, manifestou Mashiach. Eu já estou lá aos Gálatas, né? Eu já estou crucificado com Mashiach na cruz, não vivo eu mais. Pode jogar pedra, eu não vou revidar. Pode blasfemar, eu não vou blasfemar contra, não vou revidar, não vou responder. Pode fazer eu sangrar, pode judiar de mim. Como Mashiach na cruz. Cuspiram, deram vinagre, blasfemaram. Se tu és o filho de Jeová, o Criador, desce da cruz. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele está chamando o profeta Elias. Ele fica em silêncio. Quando ele abre a boca, abre com muita sabedoria. Com as 7 palavras da cruz, né, Mashiach? Né? E Paulo imita. Sou imitador do Mashiach. Né? Meu sofrimento é para manifestar Mashiach. Não vivo mais eu, estou crucificado. Mashiach vive em mim. A vida que eu vivo agora, até o fim da minha vida, vou viver na Emuná. Não é fé, é Emuná. Confiando e sendo fiel a Mashiach. Vou mostrar quem é Mashiach. Porque Mashiach disse, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vós. Só que em outra forma. Na forma do Ura HaKodesh. Na forma de Espírito de Deus. E aí estarei convosco todos os dias até a consumação, até o fim do mundo, a consumação dos séculos. O soldado que quer agradar o seu comandante e está servindo, né, o comandante, não se envolve com negócios negócio da vida civil. Agora, entenda bem. Aqui, o que é negócio da vida civil? Coisas erradas, política, igreja, templos, religião. Porque trabalhar, Paulo trabalhava de dia e de noite, 2 Tessalonicenses 3,10, fazendo tenda, para não ser pesado os irmãos, para não comer o pão de graça, para depois os irmãos não jogar na cara. Eu já dirigi igrejas e o povo aprontava e depois me encontrava e dizia assim, você comeu muitos meus dízimos, viu? Hoje, quando eu estou pregando a Bet-Sorá, as 14 cartas de Paulo, eu não vou ouvir mais isso. Se alguém vier a palavra original e se desviar, nunca vai dizer, você comeu meus dízimos, porque eu proíbo pagar dízimo. Veja o problema de receber dízimo. Eu já fui pastor quase 14 anos no Tabernáculo da Fé. Eu sei o que é gente, o que é um pastor. Eu não cometi adultério. Eu não abusei de nenhuma mulher. Eu não violei nenhuma virgem. Mas eu sei o que é escândalo. E o que é fiel e escandalizado, vim cobrar dízimo. Vim jogar como que cuspindo na minha cara, você comia meus dízimos. Né? Porém, a mensagem que eu estou pregando não tem mandamento de pagar dízimo, não. E quem pedir dinheiro é falso profeta. Você me entende? Então, não se envolve com negócios dessa vida, vida civil. Não vai virar vereador, deputado, prefeito, governador, não vai se meter, um exemplo aqui, político, ou com associação de moradores, ou com torcida de futebol, ou partido político. Não. Vai trabalhar secularmente, porque temos que trabalhar, porque com o suor do rosto vamos conseguir o pão, o alimento. Mas não vamos se meter com coisas que enrolam os outros. Não? Todo político é enrolado. Todo jogador de futebol é enrolado. Todo pastor é enrolado. Porque essas coisas aí, igreja, religião, política, futebol, isso aí não é de Deus. É as 3 coisas que enrolam as pessoas, né? Política, futebol, igreja, cinema, televisão, novela, agora é dorama, né? Aí Paulo vai e diz aqui, né, para Timóteo correr, né, toma parte na corrida, o atleta só recebe o prêmio se obedecer às regras da competição.
Então, a corrida olímpica tem regras. O boxe tem regra, tudo tem regra. E a vida espiritual, eu não vou chamar a vida cristã porque eu não sou cristão. Não sou muçulmano e nem judeu, do judaísmo. Mas eu sou um crente. Então eu vou chamar a vida espiritual. Né? O lavrador trabalha no pesado e deve ser o primeiro a receber sua parte na colheita. Não amarre a boca do boi que está moendo. Né? A boca do boi tem que estar livre, ele está moendo lá o trigo, ele tem que comer, né? Para ter energia. Né? Entendeu? Aí eu já preguei. Paulo disse que os bons presbíteros merecem salário em dobro. Né? Merecem receber salário em dobro. Né? Pense no que eu estou dizendo, Timóteo, pois Adão fará você compreender todas as coisas. Né? Ele era um líder, né? Timóteo também ia substituir o sucessor de Paulo. Né? Paulo iria partir e Timóteo ia ficar na liderança. Por isso que Paulo está escrevendo aqui de um jeito, se espremendo, né? De um jeito para se expressar aqui, para Timóteo entender. É como se ele dissesse, eu estou indo embora, mas agora é com você, Timóteo. Pense no que eu estou dizendo, Timóteo. Pois Adão fará você compreender todas as coisas. Porque alguém tem que calçar minhas sandálias, né? Ele ia morrer, né? A Timóteo 2,8. Lembra-te de Yehoshua Mashiach, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com a Betsorá Boas Nova que eu anuncio. E por causa disso que sofro. E até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Gente, Edir Macedo não está acorrentado, bem que o Edir Macedo esteve preso. Mas o problema ali era impostos, né? Compra da Record, TV Record, outros pastores presos, mas é por matar os outros, por cometer estupro, né? Violar a criança, pedófilo. Porém, vemos Shaul Paulo acorrentado aqui por pregar em Yehoshua Mashiach. E mesmo quem for preso hoje por Jesus Cristo, está sendo preso por causa do Deus de Roma, da Igreja Católica Romana. Se morrer, não irá para o céu. Porque o Salvador no céu não se chama Jesus, é Yehoshua. Vai brincar, vai arriscar sua salvação no Jesus da Igreja Católica, como muitos morrem sendo mariano, mariolatria. Agora milhões, bilhões vão morrer sendo jesuíta, Jesusolatria. Não, você tem que morrer um dia, se tiver que morrer, por Mashiach, Yehoshua. Yehoshua Mashiach. Eu estou pregando bem, gente. Estou acorrentado por causa de Yehoshua Mashiach, como se eu fosse um criminoso. Bem diferente do cristianismo, dos pentecostais, evangélicos, protestantes, né, dos católicos, dos muçulmanos, dos judaístas. Você tem que entender que você deve virar as costas para o judaísmo, islamismo e cristianismo. Quando eu falo cristianismo, é todas as igrejas. Entendo o que eu estou a pregar, mas a mensagem de Deus não está presa. Eu tenho você, Timóteo. Eu tenho Tito. Eu tenho Tiquico, Onesíforo. Eu tenho homens, né? Que viram minha vida particular, pessoalmente, de perto. Tenho certeza que se eu morrer, a palavra não cala. A palavra não morre, ela vai de um homem para outro homem. É por isso que suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus, de Jeová. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação. Paulo, quando ele começou pregando para os judeus apedrejavam, queria matá-lo. Teve que ser descido numa cesta lá na cidade de Damasco, na Síria. E de tanto pregar em sinagoga e ver rejeição, ele bateu os pés lá em Atos 13, 15, com Barnabé, e foi para os gentios. Porque estava escrito dele, né, Isaías 45, né? Tipo, luz como luz para as nações, você será o portador da minha salvação. Não que Paulo salvasse, mas ele carregava a palavra da salvação, tá? Estava com ele, as boas novas. Para que leve meu nome, Yehoshua Mashiach, a todos os povos de todas as nações, aos não-judeus, os gentios. Por isso que ele está suportando as cadeias. Ele entendeu depois
que ao ficar preso, os irmãos fora da cadeia, livres, iriam ter coragem de pregar a palavra, porque antes era um homem só pregando, agora já tinha 10, 20 homens viajando e pregando para tudo quanto é lugar. Ele viu os frutos, ele viu o resultado das correntes, da cadeia, do presídio, da prisão. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação, que está em Mashiach Yoshua, que nos traz a glória eterna. 2 Timóteo 2,11, esse ensinamento é o verdadeiro, não? Se morremos com Mashiach, também viveremos com ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Mashiach. 2 Timóteo 2,12, 2 Timóteo 2,13. Ainda no 12, se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, vai confessando Jesus. Você vai confessando Jesus, ou Maria, ou São Expedito, São Jorge, Santa Luzia, até chegar ao inferno. Nenhum desses tem salvação. Você tem que confessar Yehoshua Mashiach, Mashiach Yehoshua. Se formos fiéis, Mashiach continua sendo fiel, pois Mashiach, ele não pode ser falso para negar a si mesmo. 2,14 de 2 Timóteo, não brigue por causa de palavra, meu filho Timóteo. Brigar não é bom. Você vê esses podcasts, agora milhares de podcasts da Batista, da Assembleia de Deus, da Preteriana, de tudo quanto é igreja. Isso aí é briga de palavras, debate, né? Isso aí é interminável, ninguém vence, né? É muito argumento. Não brigue por palavra, eu chamaria isso hoje, atualizando, podcast. E quem vai no podcast ganha, porque aquilo ali é canal, tem assinatura, os inscritos tem coisa que é só para o grupo, né? Tem uma maneira de ganhar ali. Quem é inscrito tem que pagar uma taxa, né? Não vê Daniel Lopes, não vê Acredita em Podcast. Tem jeito da pessoa não precisar trabalhar hoje e viver só brigando com debate, briga de palavras, né? Jogando palavras ao vento, né? Eu não gosto disso. Não brigue, nem me convide para podcast, eu não vou em nenhum. Aliás, nem debate eu quero. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou pregando. Eu sei que não é necessário debater, né? Isso aí fica para os cacuístas, brenamistas, né? Quando uma religião, uma igreja não tem mais vida, aí eles querem ganhar na briga de palavra, podcast, debate. Fazer cortes em debate, né? Eu não quero isso, né? Não brigue por palavras. Hoje é os podcasts. Não é bom brigar por palavras, pois somente prejudica os que estão presentes. Muito se escandaliza, né? Faça tudo para conseguir a completa aprovação de Deus. E esses podcasts vocês vão ver. Vai dar pancadaria, vai dar até morte aí, né? Você acha que pastor não mata pastor? Crente não mata crente? Crente de igreja não mata o outro crente de igreja? Basta o sangue ferver, ninguém controla. Eles já não se controlam, xingam uns aos outros. Querem ir nos tapas. Para estar armado ali e meter bala não custa nada. Basta o sangue ferver. Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, ô Timóteo, mas ensina corretamente a verdade das boas novas da Bet Sorá. 2 Timóteo 2,16, evite os falatórios contrários aos crentes, né? Pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Bem, ontem eu fui visitar uma nora minha, um filho meu, né? E naquelas conversas lá eu brinquei com uma palavra, mas eu senti, antes de vir aqui pregar, como estou pregando nessa hora, me ajoelhar ali, confessar a Deus e pedir perdão. Isso quer dizer que eu não sou perfeito. Eu falo bobagem, besteira, né? E eu não quero vir pregar aqui devendo uma confissão. Então, os meus pecados, eu não acredito em confissão pública, igual o Cacu criou a confissão pública, embora o William Branham fale na Era de Mina que isso é coisa da Igreja Católica. Ela que criou a confissão pública e depois substituiu por confissão de orelha, auricular. Porque no Cacu,
Quem tiver em pecado não pode liderar a confissão. O único que não tinha pecado era Yahushua Mashiach. E ele não instituiu confissão pública. Ele disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai ele e repreenda. Matitial 18. Leve 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir 2 ou 3 testemunhas, leva o caso à congregação. Se não ouvir a congregação, expulse-o, trate como um pagão. Veja, não tem confissão. O Mashiach não estabeleceu confissão pública. Isso aí é uma invenção da Igreja Católica na era de Esmina, né? Depois, Pérgamo, Tiatira lá, a igreja criou auricular de ouvido, aí um padre ouvia a confissão de um vilarejo, de um povoado, tudo. Aí o padre sabia dos adultérios das mulheres casadas, e quando elas confessavam no confessionário, ele dizia: se você não fizer comigo, não adulterar comigo, eu conto o seu marido. Com isso, o padre pegava as mulheres tudinho do vilarejo, porque tinha as mulheres na mão, igual hoje. Os pedófilos, os abusadores, eles filmam as relações íntimas com mulheres que traem marido, com moças, e aí diz: ó, você é minha refém agora. São abusadores, né? Se você não vier a mim, eu levo na internet sua vida íntima, né? É uma desgraça, né? A confissão de orelha está aí, né? O juiz lá que derrubou a máfia italiana, ele não conseguiu arrancar segredos dos padres italianos, naquela máfia lá, italiana lá, né? Porque os padres dizem que são sepultura, vão morrer e levar segredos, né? Porém, Tiago diz que devemos confessar uns aos outros, mas Mashiach diz que se o teu irmão pecar, vai ele e repreenda, não precisa levar na congregação, primeiramente. E negócio de confissão, a gente confessa a quem a gente deve, né? Se você pecou contra Deus, não tem que ir em congregação nenhuma confessar. Entra no teu quarto e confessa e arrepende. Se é contra um irmão, vá até ele e confesse, né? Ou se ele pecou contra você, vá até ele e repreenda, né? Não tem esse negócio de confissão particular, não, segredo. Isso aí vira corrupção. Guardar, ter vidas nas mãos, né? Igual Roma tem até hoje, a igreja romana, né? Eu não acredito nisso, não. Você confessa quem pecou contra você ou a quem você pecou contra ele. Se é contra Deus, é no teu quarto mesmo. Você entende? É igual essas pessoas que ficam dizendo que está em jejum, não acredito nesse jejum, porque Mashiach mandou lavar o rosto e nunca mostrar para ninguém. Essas pessoas que ajoelham aí e quer mostrar que está orando, Mashiach disse: se quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore em segredo, particular, você e o Pai Celestial, e não repita frases, né? Porque o Pai sabe o que você quer antes mesmo de você pedir. Então mandou fazer com a porta do quarto fechado. Aí ficar orando para os outros, ficar ouvindo sua oração para mostrar que você tem dicção, oratória, eloquência. Isso é hipocrisia, gente. A Bíblia proíbe isso. Abençoar. Eu não vou fazer isso. Quem quiser fazer, os hipócritas que fazem, né? Evite falatórios contrários aos crentes, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Você fala mal, né? 2 Timóteo 2,17: as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como uma granguena, né? Pus, sancreção, né? Já viu como que uma falsa doutrina espalha como gangrena, as heresias, o falso ensinamento? A verdade não, a verdade dói. É igual limão na ferida, aquele antigo metiolate, que agora tem um metiolate que não dói, não? É igual vinagre na ferida, né? Mas hoje a granguena, a heresia não dói, ela é suave aos ouvidos, né? Então as coisas que os falsos mestres, falsos doutores, quem são eles? Eu dou o nome: Paulo Júnior, Augusto Nicodemo, Edir Macedo, Hernandes Dias Lopes, Silas Malafaia, Marco Feliciano. Aí eu já estou dando a lista de alguns dos grandões, e aí pega embaixo, pega todo mundo que prega aí. Dogma, credo, tradição, regulamento, estatuto de igreja. Se espalha como granguena. 2 desses mestres são Irmineu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade, e eles afirmam que a ressurreição já aconteceu. Olha as heresias que eles estavam pregando lá. E assim estão atrapalhando a emuná, não é fé, é emuná
dos crentes, né? De alguns crentes. Então, lá eles estavam pregando que a ressurreição já tinha acontecido. Aqui hoje, todo dia tem podcast, assunto. Hoje vamos descobrir se Jesus já existia antes do mundo, antes da fundação do mundo, quem é os anjos, se existe trindade. É uma coiseira que não tem sentido. Está fora do foco, nunca leva para a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento, as verdadeiras boas novas, Beto Sorá. Todo dia tem podcast, né? Rabino do judaísmo, imã do islã, padres do catolicismo, pastores evangélicos, protestantes, pentecostais. E é só briga de palavras, né? Briga de palavras, né? Então, no tempo de Paulo, já tinha gente desviando-se da sã doutrina e pregando coisas que não eram verdade. Tipo, 2 Timóteo 2,19, mas o firme alicerce não pode ser abalado. Quem tem alicerce? Sobre esse alicerce estão escritas essas palavras. Quais palavras? Adão conhece as pessoas que são dele, né? O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também toda pessoa que conhece Adão ou o Senhor precisa abandonar o pecado. O pecado, como diz lá em Hebreus, que carregamos, né? Mesmo quando recebemos a Bet Sorá, não é fé, é Bet Sorá, para confiar e ser fiel ao Criador. Se você conhece Adão, o Senhor, Paulo diz aqui, abandone o pecado. Carregamos pecado, gente. Precisamos abandonar o pecado nesta caminhada, né? Isso aqui é uma corrida, é uma jornada. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não rouba mais. Trabalhe com as mãos, ganhe seu sustento e reparta com os que têm necessidade. Não saia da vossa boca nenhum palavrão, palavra torpe, baixo calão, piada, anedota, para fazer os outros rir, né? Não vos embriagueis com vinho. É a corrida. Como é que alguém que está correndo está se embriagando? Está mentindo, está roubando? Está falando palavrão? Então não se converteu, né? Toda pessoa que conhece Adão, o Senhor, precisa abandonar o pecado. Numa casa tem vasilhas, vasos de ouro, de prata, de barro. Normalmente se usa, Paulo está dizendo, os mais simples, os vasos de barro, né? O vaso de ouro, de prata, é em ocasiões especiais, uma visita muito especial, né? Então Paulo diz aqui que quem se purifica de todos esses erros, abandona o pecado, sendo purificado, vai chegar ao nível de ser um vaso, uma vasilha de prata ou de ouro, a quem Adão, o Senhor, vai confiar obras, atividades, missões especiais, né? Deus não pode confiar qualquer tarefa a qualquer homem. Bem, gente, eu estou pregando aqui, meu nome é André Luiz Nunes, aqui do estado de Goiás. Mas eu já caminhei em igrejas quase 34 anos. Eu não cometi adultério dentro de igreja. Cometesse erro dentro das igrejas, muitos, né? Mas nada que escandalize. Me entende? Eu lutei para viver uma vida correta aí, na Batista, na Assembleia de Deus, Tabernáculo, mesmo dentro das igrejas do Cacu Felipe, né? Então, eu não caí aqui de paraquedas. Desde os 15 anos de idade, outubro de 1988, eu estava na Assembleia de Deus. Comprei uma Bíblia, né? E mesmo quando o Cacu me expulsou, em 2022, eu ganhei a Bíblia de Jerusalém e tem 3 anos e meio que eu estou pregando a Bíblia. Então, desde os 15 anos, estou com 53 anos hoje, nunca parei de pregar, gente. Entenda que ou você vai ser barro, ou prata, ou ouro. Se você chegar ao nível de virar uma prata, um ouro, que numa casa tem várias vasilhas, vasos, né? Prato, talher, colher de ouro, de prata, colher de barro, prato de prata, prato de ouro. Você não vai colocar o prato de ouro ali numa simples ocasião. Agora, se for uma ocasião importante ali, você vai usar o melhor que você tem em casa, as melhores vasilhas. E Paulo está dizendo aqui que o mestre, o Mashiach, aqueles que chegaram a virar prata e ouro,
Vai ser confiado a eles, né, funções, atividades, missões, né? O mestre vai usar. Então Deus não usa qualquer um, não. Mesmo o vaso, Yermial, você fala de Jeremias, mas é Yermial, para ele usar o vaso, ele tem que quebrar o vaso às vezes todinho, se estiver trincado, que esmiuçar, virar poeira e refazer o vaso e queimar no fogo. E se o vaso não tiver nenhum trincado, aí pode ser usado, não tiver nenhuma rachadura. Agora eu estou em 2 Timóteo capítulo 3, só tem 4 capítulos, mas é uma história de uma vida inteira do apóstolo Paulo, né? A segunda carta, porque é a carta da despedida, né? Me entende? É a carta da despedida, né? Agora, estou aqui em Timóteo 3:1, né? Entenda que se você virar um vaso de prata e ouro, né, você vai escapar das armadilhas do diabo. Porque quando o diabo pega alguém, o diabo tira o juízo, a pessoa fica louca. E o diabo faz essa pessoa o que quiser, né? Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é tirar o juízo das pessoas, né? Quem é político fala de geopolítica, né? Eles têm um dizer assim, que os deuses abandonam tal governador, tal presidente, tal líder, antes dele cair. Ou seja, eu não acredito em Deus, mas ele está dizendo que a pessoa perde o juízo, faz loucura para depois ir ao caos, à destruição, né? O correto é isso aqui, a pessoa faz coisa errada, depois ela vai perder o juízo. Ela deu lugar ao diabo, agora ela caiu nos laços do diabo, na armadilha do diabo, e está sem juízo, não adianta nem orientar. Vai fazer bobagem, besteira, loucura, né? 2 Timóteo 3:1, os últimos dias. Agora Paulo aqui está profetizando. Veja que na despedida de Paulo, ele lembra do século 21, do ano 2026, de hoje. Talvez ele está escrevendo isso aqui lá no ano 67. Ainda quando Nero era o imperador, e quando ele estava prestes a morrer. Ou seja, está escrevendo talvez lá do ano 67 uma coisa que vai acontecer no ano de 2026, hoje, no século 21, nesse mês de janeiro. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão contra a verdade. As pessoas vão lutar por religião, por igreja, organizações religiosas, denominação, por pastores, falsos doutores, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos mestres, por teólogos, por filósofos, por PhD. Nos últimos dias, é hoje, gente, serão tempos difíceis, pois muitos, bota milhões e bilhões nisso. Bilhões, milhões e bilhões serão contra a verdade. Já está na natureza. Por exemplo, quando eu prego túnica, eu não preciso nem pregar, gente. Só de me ver de vestido, é difícil. Até agora não achei alguém que concorda. Eu vejo gente me escrevendo, querendo que eu batize em nome hebraico de Yehoshua Mashiach. Mas será que quer usar túnica? Vestido? Porque, será que quer usar? Ou só quer o batismo? Só o batismo não põe dentro da glória do céu, do paraíso, não. É toda a palavra. Os últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão contra a verdade. Porque a verdade, vamos ver aqui que a sã doutrina volta hoje também. Perderão o juízo. O diabo vai fazer as pessoas ficar loucas dentro das religiões, do cristianismo, igreja, templos, do Islã, das mesquitas, do judaísmo, dentro da sinagoga, é tudo lugar de loucos, homens e mulheres que perderam o juízo. Agora alguém me escreveu, porque eu falei que essa caminhada do Nicolas Ferreira era uma caminhada evangélica. Aí ele disse que eu estava, disse que eu estava errado, que aquilo ali era igual o povo hebreu rodeando o Jericó, né? Eu disse para ele, você está interpretando mal a Bíblia. Isso que eu disse para ele. Não tem nada a ver comparar Yehoshua, você fala Josué, mas é Yehoshua, sucessor de Moisés, mandou rodear Jericó 7 vezes, né? E os muros de Jericó caíram, podia andar uma carruagem. Aqui
Em Brasília tem uma mulher na UTI até hoje. O raio, a descarga elétrica lá do raio, do relâmpago, né, o trovão, queimou acho que 60% do corpo dela. Eu vi o vídeo das queimaduras. É uma ferida, feriu mesmo. Atingiu 34 pessoas. Eu não vi muros de Jericó na caminhada evangélica da direita, do Nicolas Ferreira, derrubar muros aí em Brasília, não. Foi um raio. Aí as pessoas perguntam, esse raio é de Deus ou do diabo? Uai, se você perguntar a um meteorologista, um cientista, ele vai dizer que é um fenômeno da natureza. Aí eu vou completar e perguntar, e quem é que envia chuva? Raio. Relâmpago. O raio é a descarga elétrica, o relâmpago é o clarão, o trovão é o barulho, né, do rimbombar. A Bíblia diz que quem envia é Deus. Então, para mim foi reprovado, porque essa caminhada evangélica da direita, porque tem gente internada na UTI até hoje. Agora, se você quer aprovar isso, é um problema seu, né? É um problema seu. Você quer comparar com Jericó? Eu não vi nenhum raio caindo no povo de Yehoshua lá. Você fala Josué, mas é Yehoshua. Derrubou foi os muros de Jericó, não feriu nenhum hebreu, não. Se você quer interpretar como a Bíblia diz, a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer, você está errado, evangélico. O cristianismo está errado até nas interpretações. O Nicolas Ferreira, evangélico, quando chegou em Brasília, debaixo daquele toró de água ali, ó, daquele pé de água, ele discursou lá, mas ele nem tocou no raio. Ele sabia que o raio tinha atingido 34 pessoas. Ele discursou sem tocar nisso. Nem mencionou. Você acha que ele não estava informado? Ele não mencionou para não estragar o desejo político dele. Talvez ele está pensando um dia em virar presidente do país, né? E o sonho dos evangélicos é fazer um presidente evangélico. Mas colocar um presidente evangélico aqui vai ser pior, gente. Eu disse, o Lula é um bom homem. Veja aí o Bolsa Família aí, o Brasil já não tem mais fome, é fome zero, né? Isso aqui é um trabalho de um verdadeiro presidente, né? Acabar com a fome, entendeu? É um bom homem, né? Eu nunca votei nele, eu não sou lulista e nem bolsonarista, nem esquerda e nem direita. Mas vou falar a verdade, viu, gente? Eu vou falar a verdade. Os últimos dias serão tempos difíceis. Muitos serão contra a verdade. Então, você já está entendendo. Não fique do lado da multidão. Procure a Bet Sorá, a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento, que às vezes só tem um homem só pregando e seguindo. Se a Bíblia está dizendo, muitos serão contra a verdade, você está do lado de quem? Você está na Lagoinha Batista? Está na Sara Nossa Terra? Está na Videira? Você está do lado da multidão. Está no tabernáculo que prega a mensagem de William Branham? Você está do lado errado. Você está do lado da multidão. Pois a profecia diz, muitos serão contra a verdade. Ora, no dia de Pentecostes tinha menos de 120 pessoas lá para receber o Ruach Kodesh, o Espírito Santo. É pouco, né? 3 anos e meio Machia pregou, menos de 120. Vemos Paulo aqui que ele cita pouquíssimos irmãos. No final da vida dele, a maioria abandonou ele e desviou. Só tem um pinguinho de irmão aqui. E aí você numa igreja, igual a Assembleia de Deus, que no mundo tem 22 milhões de crentes. Talvez tem 12 milhões no Brasil. Você está do lado da maioria ou da minoria? Você que é da Assembleia de Deus. Você que é da igreja CCB, parece que ela tem 8 milhões de crentes no Brasil, a Igreja do Véu. Será que você está do lado da minoria ou da maioria? Porque a profecia diz, muitos serão contra a verdade. Você que está na Igreja de Urge Universal, 3 milhões de crentes só no Brasil. Você está do lado da maioria ou da minoria? Você que está na Deus e Amor, 1 milhão de crentes. Acho que 21 mil templos no mundo, no Brasil, 1 milhão de crentes. Eu pergunto, você é Deus amoriano? Você está do lado da maioria ou da minoria? Porque Paulo diz aqui, ó, os últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão contra a verdade. Então, às vezes, a verdade hoje vai estar com um homem só, um indivíduo só. Aí eu pergunto, você está do lado da minoria ou da maioria? Se você está com a maioria, com as multidões, você está errado. Você escolheu o lado errado. Mova-te! Sai dela, povo meu! Serão contra a verdade muitos. Perderão o juízo.
Fracassarão não na fé, fé é latim. O povo evangélico tem fé, né? Filhos da Igreja Católica. Paulo diz, fracassarão na emuná. Aí Paulo diz que esses muitos contra a verdade serão egoístas. Eu não preciso nem dizer que isso aqui é os crentes, né? Serão avarentos, os crentes de igreja evangélica. Serão orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, mães e pais. Não terão respeito. Não terão amor pelos outros. Não terão respeito à piedade. Piedade é ser como Machia. E nem terão amor pelos outros. Aí Paulo vai dizendo, serão duros. Coração de ferro, né? Serão caluniadores. Isso aqui é os crentes, gente. Tem pastor que manda os crentes levar tal empresa, e às vezes irmão com irmão levando na justiça, e ainda diz assim, se você ganhar lá o processo, paga o dízimo, viu? Quanto que Paulo proibiu levar na justiça, mandou sofrer o dano, né? Pediu para não escandalizar a obra de Deus. Serão violentos os crentes, evangélicos, os pentecostais, serão inimigos do bem, serão traidores, serão atrevidos. Isso aqui tudo é os religiosos de igreja, de mesquita, de sinagoga, serão cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Isso aqui é os evangélicos, pentecostais, católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, são os muçulmanos, são os judeus. Quer mais? Tá aqui, ó. Alguns entrarão nas casas e conseguirão dominar mulheres fracas, né? Que querem fazer sexo. Mulheres fracas que estão cheias de pecados e que são levadas a todo tipo de desejo. Isso aqui é sexo, gente. Adultério, prostituição, é o que mais tem dentro dessa podridão chamada cristianismo e igreja, dentro dessa religião hoje. E não é só cristianismo não, veja o Islã. O Corão dá direito de casar com 4, 6 mulheres. Veja o judaísmo, né? O que os rabinos ensinam, tudo sobre sexo. Eu vi outro dia alguém perguntando lá, um rabino, e se o judeu quiser ter uma experiência com a mulher? Ele muda de roupa, porque lá tem que usar aquelas roupas pretas, né? Kippá, viaja para uma cidade longe, tem lá uma aventura e volta, né? O judaísmo está perdido, gente. Homens vão entrar dentro dessas casas, dessas mulherzinhas de igreja, carregadas de pecado. Às vezes tem até o companheiro está trabalhando, e já viu que as igrejas cheias de mulher profetiza? Toda mulher que se diz profetiza, ou diz, é o vaso de Deus. Já foi na casa da mulher que é o vaso? Pode escrever. Essa mulherzinha que está profetizando, metendo a mão na cabeça dos outros, vai cair em adultério. Os que vão lá para ajoelhar perante ela e ela dá uma profecia, vai adulterar com ela. Como a Bíblia fala da profetisa Jezabel. Eis que trarei a grande tribulação para os que adulteram com a profetisa Jezabel, as tais mulheres chamadas de vasos. Você está com problema, vai na casa do vaso. Esse vaso aí está cheio de adultério. Essas mulherzinhas que se dizem profetas, profetiza. Mulherzinhas carregadas de desejos sexuais, é claro, né? Mulheres que dizem que estão aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca mudam de vida. Os últimos dias, diz assim, parecerão piedosos, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder. Ou seja, Deus não está nisso aí, não. Fique longe dessa gente, Timóteo. Eles são como Janes e Jambres. Como Janes e Jambres resistiram, foram contra Moisés. Também eles não vão muito longe, não. Porque o tal do vaso ali, o homem que se diz que todo mundo ia na casa profetizar, caiu em adultério, fez crime. A tal da mulher ali, o vaso, que todo mundo ia na casa dela, o escândalo aí, caiu com fulano de tal, ciclano, beltrano, né? Paulo está dizendo que não vai longe, não.
Isso aí não é uma coisa que Deus aprova, não. Isso é coisa que igrejas aprovam. 2 Timóteo 3,10, mas você tem seguido, presta atenção, meus ensinamentos. Ou como eu queria abrir isso aqui, né? Já preguei mais de 700 mandamentos, pontos da Bet Sorá Boas Novas de Paulo. Né? Tá gravado aí no YouTube. A minha maneira de agir. Timóteo sabia como que Paulo agia em cada caso. E o propósito que tenho em minha vida. Olha a personalidade de Paulo aqui. Tenho seguido também minha emuná. A emuná de Paulo não morreu. Nem na cadeia. Não é fé, é emuná. Confiar e ser fiel ao Criador. Nunca morreu. Minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições. Tudo você conhece, Timóteo. Os meus sofrimentos você conhece. Carrego em meu corpo as marcas das cicatrizes de Yehoshua Mashiach. Tomei 3 quarentenas, são 39, cada quarentena é 39 chibatada, menos vara, um chicote que tinha bolinha de chumbo e ossinho de carneiro. As bolinhas de chumbo entravam na pele, nas costas, e o ossinho de carneiro, quando o açoitador batia, rasgava a pele. Ou seja, as costas de Paulo era toda cicatrizada. Eu carrego a cicatriz do Mashiach. Bastava alguém olhar as costas de Paulo, já era uma pregação. E o William Brandt dizia, hoje a pessoa carrega uma cicatriz porque ele estava morrendo de fome. Esses pastor, pregador, foi abrir uma lata de sardinha, cortou o dedo, aí diz assim, eu já tenho a marca para ir para o céu. Cortei o dedo na lata de sardinha. Hipócritas, falsos, efeminados, vocês não entrarão no céu. Você conhece meu sofrimento, Timóteo. Os jejuns, as prisões. Você sabe que o que aconteceu comigo na cidade de Antioquia, está na Bíblia, é só ler. Na cidade de Icônio, está na Bíblia, é só ler. Você não conhece, não? O que aconteceu comigo na cidade de Listra, está na Bíblia, no livro de Atos, é só você ler. Timóteo estava acompanhando Paulo, viu tudo, era testemunho ocular. Que terrível perseguição eu sofri, Timóteo. Porém, Adão, o Senhor, me livrou de todas elas. Todos os que querem viver e serem crentes, né? Fiéis, sinceros, verdadeiros em Mashiach Yehoshua, serão perseguidos. Porém, se você pregar Jesus, você não vai ser perseguido, não. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará, Jesus cura. Aonde fica aquela palavra de Mashiach Yehoshua em Matitial 24? Sereis odiado por todos a gente por causa do meu nome. Começa a dizer que Jesus, Zuz no hebraico é cavalo. Jesus, Zuz no latim é cedro, porco, suíno. Começa a dizer que o nome verdadeiro é Yeho, Yod-He, Vav-He, Yehoshua, que quer dizer Yehová salva, é em hebraico. Você vai ver o tanto de inimigo que você vai arrumar. Você vai ver que a Bíblia se cumpre. Agora com o seu Jesus aí, o Jesus do Cacu Felipe, pregando Jesus, o William Brandt pregou Jesus, mas era o tempo da ignorância, né? Hoje eu não prego Jesus. Você está entendendo. Talvez você não vai crer, né? Porque você ama tanto Jesus, o Deus da Igreja Católica Romana do Vaticano, que você vai recusar o verdadeiro nome hebraico, o verdadeiro mediador, o verdadeiro salvador, o verdadeiro filho do Criador, Yod-He, Vav-He, Yehoshua. Yehoshua quer dizer Yehová salva. E Jesus quer dizer o quê? Suíno, porco. Cedro no espanhol. Todos os que querem viver em Mashiach Yehoshua serão perseguidos. Porém as pessoas fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É o trabalho dos dogmas, dos credos, das tradições, da teologia, das igrejas, né? Eles usam isso para enganar, fazer uma cerca, uma prisão, cadeia, né? Um cativeiro, prender as pessoas, né? Levar as pessoas para os presídios, chamado igreja, mas eles também estão presos, né? Os pastores, né? Os padres, né? Os imãs, os rabinos, enganando os outros e sendo enganados. 2 Timóteo 3,14, quanto a você, Timóteo, continue firme na verdade, que aprendeu e que creu de todo o coração,
Você sabe que foram os mestres. Quem foram os seus mestres? Quando você creu, quem foram seus professores? E desde menino você... Agora vou falar aqui pausadamente, que aqui para mim está o centro da carta de 2 Timóteo. Olha, você, Timóteo, você conhece as Escrituras. Você conhece as Escrituras, Timóteo. O problema hoje é que o tabernaculano, o branamista, do ismo, não conhece Bíblia. Eles conhecem a mensagem, as fitas de William Branham. José Branham até inventou de dar um tablet de graça e quer que os pastores parem de pregar nos tabernáculos e só aperte o play. Você conhece muito da mensagem das fitas de irmão Branham, ô branamista, mas nada de Escritura. Você, assembleano, conhece muito da Assembleia de Deus, da história de Daniel Bergo Navring, do pentecostalismo, dos dogmas, credos, tradições, regulamentos da Assembleia de Deus. Mas você não conhece as Escrituras. Por conhecer as Escrituras aqui na Fama Assembleia de Deus, eu recusei ser presbítero, porque mandou eu buscar na secretaria, antes da consagração do presbítero, o estatuto da igreja. Ainda disse, se pegarmos vocês ensinando algo fora do estatuto, mesmo a Bíblia, é obrigado a ensinar o que o estatuto da Assembleia de Deus ensina. Eu disse, então eu recusei, eu não fui consagrado no tempo do pastor Abigail aqui na Fama. Ô Timóteo, você conhece as Escrituras. Aí você diz assim, mas eu também conheço a Bíblia. Quem é meu professor? É Hernandes Dias Lopes. Eu conheço a Bíblia, meu professor é Paulo Júnior, é Augusto Nicodemos. São falsos profetas, falsos doutores. O professor de Timóteo foi Paulo. Um dos professores, mestres de Timóteo, foi Paulo. Por isso que Paulo está dizendo assim, você, Timóteo, conhece a Bíblia. Por que é que eu caminhei quase 34 anos entrando em igreja, saindo de igreja, muitas vezes quase 7 anos numa igreja, muitas vezes quase 17 anos numa igreja, muitas vezes mais de 10 anos numa igreja? Por que eu saí? Porque eu conheço a Bíblia. Eu vi que estava longe da Bíblia, e Paulo está dizendo a Timóteo, eu vou frisar isso aqui, você conhece as Escrituras, as quais lhes pode dar a sabedoria, Timóteo, a você, que leva à salvação. Só as Escrituras, só a Bíblia leva à salvação. O Cacô está aí dizendo, a Bíblia é livro de história. A salvação é um homem vivo. Maldito o homem que confia no homem. Vai confiar no homem? O homem mente. William Branham diz que quando um homem nasce, é um bebezinho, um menino, ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Já vê o mundo mentindo e falando bobagem. Mas as Escrituras não mentem. Só as Escrituras, a Bíblia, pode levar o homem a ter sabedoria, porque para ser salvo tem que ter entendimento, sabedoria. Quem tem sabedoria entende o que é as 7 montanhas. Do Apocalipse 17, quem tem sabedoria calcule o número da besta, pois é o número de um homem, 666. Quem tem sabedoria, conhecendo as Escrituras, Deus pode te dar o dom da sabedoria. Você conhece as Escrituras, Timóteo, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Vai precisar das Escrituras. Por meio da emoná, não é fé, é emoná em Mashiach Yoshua. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Mesmo o livro do Cantares de Salomão, mesmo o livro de Cantares de Salomão. Você crê, André Luiz Nunes, no Cantar de Salomão? O Cantar de Salomão está na Tanakh, nos 24 livros do Antigo Testamento dos Hebreus. Porque tem gente que acha que é um livro imoral, né? Eu li o Cântico dos Cânticos, Cantar de Salomão, e preguei sobre ele aqui. Eu tenho pregação gravada, eu não vi nada de imoral ali. Provérbios, né? O Eclesiastes agora, o Judite, o Tobias, os 7 livros que Martim Lutero tirou, o Baruque, Sabedoria de Salomão, Macabeus 1 e 2. Não vi nada de errado ali, gente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Só para você ter uma base. 2 Macabeus diz onde está escondida a Arca da Aliança.
Nem os judeus, os israelenses, têm 2 Macabeus, eles estão procurando a arca debaixo do monte do templo, lá do monte Sião, monte Moriá. Não está lá. Macabeus diz que está na Jordânia, no Monte Nebo, onde o profeta Jeremiel escondeu, lá onde o profeta Moisés, Moshe morreu e foi sepultado. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Para que serve a Bíblia, a escritura? É ensinar a verdade. Então a verdade está na Bíblia. Não está em homem nenhum. 2, condenar o erro. Ainda hoje, no século 21, ano 2026, o que a Bíblia chamou de pecado há 2.000, 4.000 anos serve para hoje. O pecado, você pode mudar o nome dele para Netflix, para Hollywood, para novela, para dorama. É aquilo que está lá em Apocalipse. Quem ama mentira não entrará na cidade santa. Então o diabo pode mudar o nome do pecado, mas o que a Bíblia chamou de pecado, praticar a mentira ou amar a mentira, porque isso tudo é mentira. É novela, dorama, filme, Hollywood, Bollywood na Índia, Netflix, essa série, comédia, essa coiseira toda é mentira. É o vômito do diabo. Só que agora mudou de nome, né? Você muda de nome, mas eu vou dar o nome certo, né? Mentira, é amar a mentira. Então a Bíblia condena o erro. Como eu tenho pregado, casamento, quem está casado aos olhos do Criador, que tem aliança de matrimônio, é a mulher que casou virgem com homem virgem. Se faltou a virgindade num ou no outro, é a união ilegítima e você vai perder sua alma. Terceiro, a Bíblia, as Escrituras corrigem as faltas. As faltas que você comete, seus relaxos. Terceiro, a Bíblia, as Escrituras ensinam. Terceiro não, quarto. A Bíblia ensina a maneira de viver, a maneira certa de viver. Quarta coisa, né? E quinto, a Bíblia vai levar todo servo de Deus à perfeição, à preparação. Ela prepara você para você fazer todo tipo de boas ações. Então, sem o conhecimento das Escrituras, você não será salvo. Vai lhe faltar sabedoria, vai lhe faltar discernimento, porque hoje você precisa de 2 dons, dos 9 dons. Tem sabedoria, discernimento, tem línguas, interpretação de línguas, tem poder, curas, tem discernimento de espíritos, né? Tem maravilhas, né? Tem profecia, são 9 dons. Se você quer ser salvo, ajoelha, em particular, e peça a Deus 2 dons. O de sabedoria e discernimento. Você vai precisar desses 2 dons para discernir quem é que está pregando a verdade hoje. Não é difícil de discernir, não. Eu já disse que é um homem só, né? Está na minoria, nunca na maioria. Estou com 2 Timóteo, último capítulo, caminhando para encerrar. Capítulo 4, versículo 1, Mashiach Yoshua julgará os vivos e os mortos. E eu ordeno a você, Timóteo, é uma ordem, ordena a você com todos os seres humanos firmeza no seguinte, né? O seguinte, por causa da vinda de Mashiach, do Mashiach e do seu reino. Eu te ordeno, Timóteo, pregue a mensagem. 2, insista em anunciar. 3, seja a tempo. 4, a fora de tempo. 5, procura convencer. É o que eu faço aqui, gente. 6, repreenda. 7, anime. 8, ensine com toda paciência. Olha as ordens que Paulo está dando a Timóteo. Eu tenho feito isso aqui. Porque a internet alcança mais do que pregação ao ar livre, né? Aqui é o lugar mesmo de pregar a mensagem, né? De volta à palavra original. Aqui é o lugar de anunciar, que vai pelo Brasil e pelo mundo. Aqui posso pregar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a tempo e a fora de tempo. Aqui eu posso convencer, eu posso repreender, eu posso animar e eu posso ensinar com toda paciência. Aqui é o último meio de pregação, para a última pregação, antes da Beth Sorá as Boas Novas voltar para os 144 mil israelenses, através de Elial e Moshe, Elias e Moisés. Pois vai vir um tempo, o tempo é esse aqui.
em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, à sã doutrina. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, mitologia, lendas, nomes falsos, nome de Jesus, lenda da Trindade, 3 pessoas distintas, 3 deuses, marca da besta, né? E seguirão seus próprios desejos, arranjarão para si doutores, mestres, professores, teólogos, filósofos, PhD, mestres, né, que ensine apenas aquilo que elas querem ouvir. Augusto, Nicodemos, Hernandes de Lopes, Paulo Júnior só prega. O Paulo Júnior, que é daqui de Goiânia, né, ele até prega com uma forçazinha, mas ele prega aquilo que o povo quer ouvir, porque se pregar o que Paulo pregou, vai ficar sozinho, não vai ter fama, não vai ter dinheiro, mas no final vai alcançar o prêmio, né, a coroa, né? 2 Timóteo 4,5, mas você suporta o sofrimento, Timóteo. Faz o serviço de um pregador das boas novas, da Beth Sorá, cumpra o seu dever como servo de Jeová, servo de Deus. 2 Timóteo 4,6, quanto a mim, Timóteo, agora aqui é a despedida, chegou a hora de eu ser sacrificado. Já é o tempo de eu deixar esse mundo. E nota que Paulo vai dizer numa carta, ele vai dizer assim, quem está escrevendo aqui é o velho Paulo, acorrentado, preso. É com meu próprio punho que eu estou escrevendo. Eu já estou velho. Por isso que ele está dizendo aqui, está chegando, chegou, ele diz assim, chegou a hora de eu ser sacrificado. Já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, em outras palavras, agora eu vou virar o sacrifício. Chegou a minha hora, Timóteo. E já é o tempo de eu deixar essa vida, esse mundo podre. Já pensou, gente? Deixar essa vida do século 21, 2016, podre de pecado, onde mulheres usam roupa íntima na rua, batom, esmalte, as mulheres sexy, às vezes a mulher é feia, mas os salões de beleza, as plásticas, botox, a harmonização facial, faz elas ficar bonitas, os homens ficam igual cachorro doido, babando, elas usam as roupas coladas no corpo, que os seios projetam, os peitos, faz qualquer homem desejar fazer sexo com ela, faz os homens queimarem de vontade de fazer relação sexual com ela. Já pensou, gente? Deixar essa vida? Que o mundo lá de Paulo não era tão podre como hoje. Já pensou deixar essa vida de hoje para ir morar no céu? Chegou o tempo de eu deixar essa vida. Hoje está mais... A vida hoje está uma canseira, não? É um mundo de pecado, é um conglomerado de pecado. Mesmo as igrejas é pecado. Tudo que faz na igreja, louvar Jesus é pecado. Pagar dízimo é pecado. Usar unha falsa, cílios, cabelo falso é pecado. É só pecado. É um conglomerado de pecado, é um pus, é um carnegão, é um furúnculo cheio, né? Vai explodir. Chegou a hora de deixar essa vida. Fiz o melhor que pude na corrida. Paulo fez. E você, que está me ouvindo, homem e mulher, o que você fez para ganhar o céu? Para merecer entrar dentro do céu? Se você não crê nas 14 cartas de Paulo, e tem mais de 700 mandamentos, às vezes você não obedece um ponto. Você acha que você vai chegar lá no céu? Você vai fechar os olhinhos aqui e vai abrir os olhos no céu, no paraíso? Não se engane, o rico morreu, Lázaro morreu. O mendigo, né, que comia o resto de comida que o rico jogava na lixeira, abriu os olhos no paraíso. O rico abriu os olhos no abismo, no lugar de tormento, com a língua pegando fogo. Quando você fechar os olhos aqui na terra, você vai abrir os olhos em outro lugar. Presta atenção. Fiz o melhor que pude na corrida. Ainda estava preso, né? Cheguei ao fim, Timóteo.
Cheguei ao fim. Aí ele diz aqui, conservei não a fé, a emuná. Consegui chegar ao fim conservando a emuná. Emuná é o quê? Confiar no Criador e ser fiel ao Criador. Conservei a emuná. Agora está me esperando o prêmio, a coroa da vitória, a coroa da justiça, que é dado para... Olha, isso aqui é importante, que é dado para, não somente a mim, mas é dado para quem viver uma vida correta. Só vai entrar no céu, no paraíso, na glória, quem conseguiu viver uma vida correta. Ai dos adúlteros, ai dos fornicários, dos que prostituem, ai das que cometem prostituição e depois faz aborto, ai dos homens que engravidam as mulheres e depois pagam uma clínica para fazer aborto. Ai dos que o dorama, as novelas, os filmes de Hollywood já comeu a mente. Somente hoje é um abismo. Um abismo chama outro abismo. Não vê que é demônios? Você vai cometer outros pecados além de novela e dorama. Você vai ver, são demônios. Ora, se um pecado leva a outro pecado, então vai haver fracasso. Ai do mundo. Ai daqueles que recusam o que Paulo pregou. Ai dos que vão morrer assembleano, batista. Ai dos que vão morrer presbiteriano, metodista. Dos que vão morrer na IURD, na Universal, na Internacional. Ai dos protestantes, ai dos pentecostais. Ai dos católicos, ai dos evangélicos. Vocês vão deixar de viver uma vida correta. Que só as escrituras, as 14 cartas de Paulo pode produzir. Isso se você crer, acreditar. Para viver essa vida falsa, fingida, hipócrita. Ai de vocês que nem entrou na corrida. Estão cortando atalho, porque está na Batista, na Assembleia de Deus, na Mensagem de Mombrana, São Branamista, no Tabernáculo, na Presbiteriana, na Metodista. Isso é atalho. Vocês nem entrou na corrida, onde corre. Tem regras. Tem que fazer a inscrição, pagar a inscrição. Tem que ter uniforme, tem que ter treinamento. Senão a cãibra não deixa você correr. Tem que correr e cortar a linha de chegada, nem que você seja o último. Mas se você cortar lá onde você começou a correr, a linha de chegada e a linha final, você vai entrar no céu. Mas por esses atalhos de igreja, cristianismo, mesquita, islamismo, sinagoga, judaísmo, você irá ao inferno, a caminhos que ao homem parece o direito, mas o fim dele é a morte. Parece ser direito. É atalho, sai dos atalhos, gente. Oh, mas aí eu vou sair das 4 paredes da minha nave, do meu templo, da minha catedral, da minha igreja, e eu vou ficar em casa, Mas Machia vai cear com você. Eu entrarei em tua casa, cearei com ele ceará comigo. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Machia, o Chu está do lado de fora. Ô, pregador, mas é isso mesmo. Essa pregação é a última, é a final. Ela vem para te tirar dentro dos templos pagãos e te põe para servir ao Criador e roubar o seu filho Yahushua Mashiach individualmente, em casa. Ele mesmo vai estar te observando, o Criador. Não precisa de diácono, de presbítero, de evangelista, de bispo, de pastor, de profeta. Melhor estar debaixo do olhar do Criador, do Filho do Criador. E quando uma mulher sexy estiver na sua frente, se você fizer isso aqui, fechar os olhos e virar o olho e não olhar, ele está vendo. Ele vai te recompensar. Quando ontem, indo embora da casa do meu filho, quando o Uber chegou, meu filho falou assim para mim: ô papai, vem aqui depois para nós ver uns filmes de ação. A mulher do Uber chega, riu da minha resposta. Eu respondi na ponta da língua para ele, eu disse assim: eu não vejo filme, eu quero ir para o céu. A mulher do Uber, a motorista, riu que só. Me vendo de vestido e respondendo aquilo, começou a rir dentro do carro, né? Então eu não vejo filme. Eu quero ir para o céu, não vejo filme de ação, eu quero ir para o céu. Foi o que eu respondi para o meu filho: eu quero ir para o céu. Então eu não preciso estar em uma igreja para mostrar que eu sou fiel ao Criador, é fora mesmo. Como outro dia eu estava andando de bicicleta e eu senti de orar, eu estava sozinho com Deus ali, que eu acredito que eu caminho com o Criador e o Criador caminha comigo.
E eu andando na rua, fui fazer compra, ou fui olhar alguma coisa de bicicleta, acho que era de noite, angustiado. Não tem coisa melhor do que orar a Deus, assim, com angústia. E eu orei e fiz um pedido ao Criador. E se você me perguntar, o que você pediu a Deus andando de bicicleta de noite, com o coração dolorido, angustiado? Porque eu prego e estou sozinho, eu disse assim, ó Pai Celestial, me ajuda, não me deixa ser imoral. Eu não quero ser um homem imoral. Eu orei a ele e pedi força, eu não quero ser um homem imoral. Eu estava fazendo uma coisa errada. Não que eu estava adulterando ou prostituindo. Deus sabe o que eu estava fazendo. Eu disse, eu não quero fazer isso, não me ajuda. E Deus me ajudou. Simplesmente Deus me ajudou. Se você orar e pedir a Ele, né, Ele vai te ajudar. Ele vai dar o prêmio da vitória para todos os que viveram uma vida correta. E não somente a mim, mas a todos que o esperam, com amor à sua vinda. Estou terminando, gente. Olha o tanto de folha que tem aqui. 4:8. Venha me ver logo, Timóteo, quando puder. Pois Dema, olha aí, pouca gente. Cita aqui, talvez uns 15, 20 nomes. A congregação de Paulo encolheu, diminuiu, o povo foi embora. Eu não disse no começo? Os irmãos da Ásia, todo mundo me abandonou, até os pregadores, né? Demas, um pregador, se apaixonou pelo mundo, me abandonou, foi para Tessalônica. Crescente foi para a província da Galáxia. Tito foi para a região da Dalmácia. Somente Lucas, o médico amado, está comigo. E você, Timóteo, me traz o Marcos, acho que era o sobrinho de Barnabé, né? Traga ele, porque ele é muito útil para mim, para me ajudar no trabalho aqui nessa fase final. Eu mandei Tiquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa, né, que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Veja, na carta de 1 Timóteo, Paulo mandou Timóteo, peço que você fique em Éfeso, mas agora ele está chamando Timóteo para Roma. Venha me ver logo, mas está mandando Tiquico para a cidade de Éfeso. Já tinha poucos homens, e eles estavam preocupados em nunca deixar essas pequenas congregações sem um obreiro, um colaborador, um pregador, para os irmãos não morrer na Emoná, né? Quando vier, passe em Troade, traga a capa, os livros. Na versão da linguagem de hoje, diz assim, os de couro, os livros de couro, mas eram os pergaminhos, né? As escrituras, né? Alexandre, o ferreiro, né? Me prejudicou muito, que Adão, o Senhor, lhe recompense de acordo com o que ele me fez. Toma cuidado com esse Alexandre fundidor, viu, Timóteo? Ele me causou muitos males, né? Ele combateu violentamente contra a nossa pregação. Cuidado com ele. Paulo avisava a Timóteo dos que já não eram mais crentes fiéis, né? Na minha primeira vez que fiz na minha primeira vez no tribunal, Paulo diz assim, eu fiz a minha defesa diante das autoridades. Todos me abandonaram. Ninguém ficou comigo, Timóteo. Todos os irmãos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta dos irmãos, né? Mas Adão, o Senhor, ficou comigo. Me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus. Me livrou da boca do leão, de ser condenado à morte, né? Mas depois ele vai morrer decapitado. Adão, o Senhor, me livrará de toda obra má e me levará com segurança para o seu reino celestial. Saudações. Aí ele começa a finalizar. Saudai a Priscila, seu marido Áquila. Pouquinha pessoa, né? A Erasto, que ficou em Corinto, outro pregador, né? Ajudava Paulo. Paulo não deixava as congregações, mesmo pequenas, sem um obreiro, um colaborador. Eu deixei Trofimo na cidade de Mileto doente, né? Os irmãos Eubulo, Prudente, Lino e a irmã Cláudia e os outros irmãos aqui, eram poucos lá em Roma, né? Manda saudação a você, Timóteo, né? E aí, então, ele encerra, né? Eu saltei essa folha aqui, é Timóteo 2, 22, 23, onde Paulo diz para Timóteo fugir das paixões da mocidade, né? Procura viver uma vida correta, com emoná, amor, paz, junto com um coração puro, pede
ajuda ao Senhor, pede essas coisas ao Senhor. Fique longe das discussões, Timóteo, sem valor. Esses podcasts hoje, né? Pois você sabe que eles sempre acabam em brigas, né? Você já está vendo podcast na pancadaria, briga, ameaça de morte. Vai dar crime nisso aí, né? O servo do Senhor, de Adão, não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom, paciente, que corrige com delicadeza aquele que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Pois pode ser pode ser que Deus dê a oportunidade de se arrepender. Alguém que está contra você, que xinga você, critica você, Timóteo, Deus pode dar a oportunidade dele se arrepender e vir a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo, né? Escaparão da armadilha do diabo. Gente, preguei a carta de 2 Timóteo, que eu estou pregando, voltei a pregar as 14 cartas, porque eu quero ver se eu esqueci algum ponto. Eu acho que não esqueci nada. Para mim é importante, né, fazer essa revisão, né? E para você também chega a ser importante, porque você desfruta desse conhecimento da palavra original, que o Criador, Jeová, único Deus e Pai, seu Filho Yahushua Mashiach, abençoe essa pregação nessa hora, amém.